Fala, galera! Oi, eu sou o Lucas. Eu sou o Rafa. E eu sou o Márcio Soares. Eu sou o Márcio Henrique. E juntos somos os D4 Entre Amigos! Boa noite, galera linda! Boa noite. Boa noite. Oi. Hoje nós estamos com mais uma live do D4 Entre Amigos. Teremos convidadas maravilhosas. Ai, essa palavra maravilhosa não estava no roteiro. Ah, mas a gente coloca assim mesmo. A Alexa Salvador e a Patrícia Albino. Gente, antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal. Ativar o sininho. Dá o seu joinha. Compartilha com os coleguinhas, comentem aqui abaixo dos nossos vídeos o que vocês estão achando. Isso serve como um balizador pra gente, né? Um balizador. Mande É muito perguntas, importante mande pra muitas gente. perguntas. Manda esse vídeo, esse link nosso aqui, que o D4 não tá no ar, pros coleguinhas no WhatsApp, Facebook, em tudo que é rede social. E hoje o assunto é polêmico, hein? É E maravilhoso. nós estamos nas redes sociais. Instagram Facebook e Twitter! Oi, meninos! Primeiro eu gostaria de falar algumas palavras que para mim é muito importante tê-la na nossa live hoje. Tive a honra de conhecer um retiro da ICM em Fortaleza. Já acompanhava você há algum tempo e sempre tive uma vontade de estreitar algum tipo de conversa com você pela pessoa que você é e representa para a nossa comunidade e para toda a comunidade LGBTQIA+, como um todo, né? Todos sendo representados, isso é muito importante. Então, Alex, a gente gostaria de começar pedindo para você se apresentar para o nosso público, falar um pouquinho de você. Claro, meninos, obrigada em primeiro lugar pelo convite, pelo trabalho lindo aí que vocês quatro têm feito nessa militância, esse posicionamento corajoso, desconstruído. A gente sabe que nesses tempos de pandemia tudo tem ficado muito mais difícil. Então, eu sou a reverenda Alexa Salvador, primeira reverenda trans ordenada na América Latina. Sou a primeira mulher trans a adotar no Brasil 3 crianças, sendo 2 delas meninas trans. Sou vice-presidente da ABRAF, que é a Associação Brasileira de Famílias Homotransafetivas. Sou professora da Rede Estadual de Ensino em São Paulo há quase 16 anos. Casada com o Roberto há quase 11 anos. E nesse ano, num desafio, mais uma vez, no campo político também, sou pré-candidata pelo município aqui de São Paulo, faço parte do coletivo Diversidade SP, estamos aí nesse enfrentamento, né, contra esse governo fascista, misógino, transfóbico, racista. Temos acompanhado aí nos últimos dias as movimentações pelo mundo todo, né, em relação à morte do George Floyd, então a gente tem se levantado, mas eu também queria ver o mundo e a sociedade. Eu deixo aqui já essa provocação, né? É tão legítimo ver a sociedade se levantando, se revoltando, ocupando as ruas, porque mais um negro foi morto, né, por um homem branco e as tratativas com a comunidade negra, mas eu também queria ver o mundo, a sociedade ocupando as ruas quando uma travesti é brutalmente assassinada. Eu queria ver esse movimento também dessa sociedade racista e transfóbica. Mais uma vez, satisfação vê-la novamente, né? Como o Lucas falou, nós tivemos a oportunidade de conhecer essa maravilhosa no Retiro de Fortaleza. Alexa, vamos florear um pouquinho? Conta pra nós bem o início da sua história. Como foi que você e seu marido, Roberto, se conheceram? Então, menino, a gente se conheceu, eu ainda era menino ainda, né? Foi numa baldeação do metrô Sé aqui em São Paulo, a gente se olhou e aí já vão quase 11 anos de história. Conta pra gente como que foi falar pro Roberto do seu desejo de transicionar. Foi bem difícil porque eu já vinha há alguns anos numa luta interior muito grande, porque eu já tinha me assumido gay, vamos dizer, né? Eu tinha entendido que era um caminho mais fácil para minha família, mas chegou um momento que não dava mais para viver socialmente no dito papel
de homem, né? Então eu já estava morando com o Roberto quando eu tentei o suicídio pela última vez, então não dava mais. E falar isso para ele me dava muito medo, porque todo mundo, os meus amigos gays, diziam que ele ia me deixar, ou se ele aceitasse ficar comigo, ele ia me trair, toda aquela coisa que de repente está no imaginário do mundo LGBT. Quando na verdade o Roberto me surpreendeu, né, no dia que eu falei para ele que não dava mais para eu ser um menino, que eu queria ser Alexia, ele falou para mim: aonde eu vou enfiar o amor que eu sinto por você? Onde que eu vou colocar esse sentimento? Então eu não vou te abandonar. E hoje que o tempo passou, eu entendo que a transição não foi feita só por mim, né? É uma transição feita com as pessoas que convivem com a gente. Então eu tenho a sorte de ter do meu lado um companheiro, não só um marido, mas um companheiro, um amigo, pai dos meus filhos, que é um pai exemploso, maravilhoso e muito dedicado também. A realização do sonho de ser mãe, você fala isso sempre, quando a vejo falar disso, é sempre com uma emoção muito grande, né? E fala um pouquinho pra gente como foi realizar esse sonho, conquistar, ser a primeira mulher trans a adotar no Brasil. Fala um pouco e o que é ser mãe, né? E ser mãe para mim é a melhor experiência da minha vida, porque eu defendo muito que toda mulher é livre e não necessariamente toda mulher tem que ser mãe, como todo homem também não necessariamente tem que ser pai. Porque maternidade e paternidade, a princípio, eu defendo isso, que é uma vocação. Então, quando eu, desde pequena, sempre nutria o desejo de ter os meus filhos, de repente, a vida toda, eu nunca imaginei que seria nessa formatação, né? Então, quando eu vou até o fórum da minha cidade me habilitar, porque no Brasil a única forma de você adotar hoje tem que ser pelo CNA, que é o Cadastro Nacional de Adoção. Eu vou lá, faço esse cadastro e começo o processo, que dura em torno de 120 dias. E durante esse processo eu fui buscando na história LGBT do Brasil referências de mulheres trans ou travestis que já tivessem adotado, e eu não encontrei, não tinha até então. Então, por muito tempo, eu achei que eu não ia conseguir chegar até o final do processo, ou que o juiz lá no final ia indeferir o meu pedido. Mas graças a Deus eu consegui fazer esse processo, vencer essa etapa e me tornei a primeira mulher trans a sair de um fórum no Brasil com documento. E na época eu não tinha os meus documentos certificados, e a juíza naquele momento fez um documento onde ela respeitou a minha identidade de gênero e tinha lá o nome Alexia, embora oficialmente ele não existisse ainda em um RG. Então isso foi uma grata vitória para a comunidade trans, né? Tem gente que diz assim: mas você está assinando embaixo do binarismo. Não é isso. Não é porque eu sou trans, que eu sou travesti, que eu não posso ser mãe. Então maternidade é chamado, é vocação. Alex, e essa questão que você levanta pra gente desse Deus múltiplo e diverso, que está em todos, né? Todos e todas, foi muito polêmico, né? Como é que foi receber essas mensagens e lidar com isso? A gente tem muito hater hoje, né? Como é que foi lidar com isso tudo? Eles adoram me perseguir, é incrível, mas eu procuro manter muito a minha serenidade, porque existe hoje, né, um público que espera um posicionamento corajoso da gente. Existe uma boa parcela aí de pessoas que conseguem fazer todo esse processo. Então, eu sempre, quando sai uma matéria minha num grande veículo, como por exemplo a última eu fui capa da revista Cláudia no mês de março, em comemoração ao Dia Internacional de Luta das Mulheres. E então as minhas redes bombam e não vem só coisa legal, né? Vem esse tipo de pessoa com esse discurso de ódio, de morte, né? Por exemplo, teve uma mensagem que eles sempre usam, eles fazem um perfil fake. As pessoas são covardes, elas não são capazes muitas vezes de colocar a cara no sol como a gente, né, meu amor? De colocar a cara no sol e brilhar, né? Então, uma das mensagens era assim: eu sei onde você mora, eu sei onde seus filhos estudam, fique esperta, né? Então, aí você vai ver depois da mensagem, a pessoa já deletou aquele perfil, mas a mensagem fica lá em usuário, né? Ou seja, é alguém te dando uma mensagem. Eu até que lido bem, as pessoas ficam muito preocupadas comigo: você não fala disso. Eu não falo porque realmente não me afeta.
Eu, desde o começo, eu sabia que quando eu tivesse a ousadia de enfrentar o sistema, essas pessoas iriam vir para cima de mim. Como eu também não tenho dúvida que eu posso sim ser assassinada a qualquer momento, né? Pode ser que a qualquer momento vocês vão abrir as redes sociais, vocês vão ver lá, primeira reverenda trans foi morta. E eu lido e eu falo muito disso com meu marido, com os meus pais. A minha mãe já chorou muito com isso, a minha mãe já pediu para eu parar. Minha mãe falou, para, você tem 3 filhos, mas é pelos meus filhos que eu luto por isso. É pelos meus filhos que eu faço essa militância, entendendo que essa militância se estende para outras crianças, para outros LGBTs. E eu sei que se um dia eu me deparar com um transfóbico, fundamentalista, religioso, e ele tirar a minha vida, eu sei que eu vou deixar 3 crianças, mas que tem um pai, tem uma família, tem uma igreja, tem um grupo de amigos, né? E talvez isso possa soar estranho para as pessoas que me ouvem agora, mas eu não posso recuar mais. Eu tenho que avançar no sentido de promover reflexão, de promover visibilidade, entendendo que esse é o meu chamado. É claro que eu espero poder viver até os 100 anos, uma vez que as travestis e homens trans no Brasil, a média de vida é de 30 a 35 anos. Esse ano eu faço 40 anos, eu já passei 5 anos dessa média e eu espero poder passar mais, entendendo também os meus privilégios, tá? Que os meus privilégios me blindam em muitas coisas, né? Eu sei que eu tenho que confessar os meus privilégios e esses privilégios deveriam ser realidades de toda travesti, de todo homem trans, de todo gay, né? Mas a gente sabe que ainda a linha de frente é a sigla T. A sigla T é que mais é vulnerável, principalmente nesse tempo de pandemia. O quanto que as meninas têm sofrido, né, para poder pagar o seu aluguel, para poder comer, se manter. Muitas sofrem abusos de cafetões por aí, de cafetinas, e elas continuam sendo assassinadas. Então a gente faz esse processo nessa certeza que a história, infelizmente ou felizmente, é construída com sangue derramado. Né? Se hoje eu estou aqui, ocupo esse lugar que também é um lugar de poder, eu reconheço isso que é um lugar de poder, foi porque muitas travestis no passado, no Brasil, na década de 60, 70, na ditadura, os porões aqui do município de São Paulo e do Brasil esfolaram essas meninas vivas. Né? Quando a gente vai estudar a história da ditadura, você chora de ver o que fizeram com pessoas iguais a mim. Então é urgente e é necessário que a gente se mantenha de maneira corajosa na denúncia e na promoção da dignidade travesti. Alexia, falando sobre essa questão de enfrentar o sistema, Alexia, professora, como que foi chegar à escola pela primeira vez após se transicionar? Menino, eu tinha tirado 3 licenças psiquiátricas já estava afastada ali uns meses da escola. Nesse momento, em 2011, eu estava numa escola em Franco da Rocha, numa escola periférica, com um histórico horroroso de comunidade, de violência. E eu comecei a tirar licenças, foi quando eu decidi fazer a transição social, que eu chamo de transição social, que é de dizer para o mundo que eu era uma mulher. E eu lembro que eu lecionava no período da tarde, eu entrava a 1h e ia até às 6h20. Eu cheguei com o meu carro, guardei o meu carro lá num estacionamento que eu alugava, esperei dar 10 minutos. Eu pensei assim, vou deixar todo mundo entrar, daqui 10 minutos eu chego. E eu lembro que enquanto eu caminhava para o portão da escola, eu estava com um salto deste tamanho, eu fui toda, falei, bom, já que é para chegar, vamos chegar chegando. Né? Aí eu tinha colocado o cabelo lá na bunda, maquiada, e fiz uma maquiagem de festa, de Oscar, digna de Oscar mesmo, cílios. Falei, já que é pra chegar, vamos chegar. E quando eu cheguei, a primeira pessoa que eu vi foi a secretária, porque tinha que apertar lá o botão para abrir o portão, né? E quando ela bateu, eu não avisei ninguém que eu ia chegar, Alexia. Eu falei, oi querida, boa tarde, voltei. Ela ficou assim, eu lembro que ela tava com uma chave na mão, ela paralisou. Eu falei, então, gata, a partir de hoje é professora Alexia, você pode abrir o portão que eu tenho que trabalhar. E ela não foi com o dedo lá porque ela ficou chocada. Embora
Embora eu já estava meio andrógena, sabe? Ninguém sabia o que eu era direito. Ela ficou chocada. E eu lembro que eu fui no meu armário, tirei o meu avental da bolsa, já peguei os livros, olhei o cronograma de aula que eu tinha naquele dia. E a primeira sala que eu tinha era um 7º ano. E eu confesso que aquelas escadas para o 2º andar nunca foram tão longas como aquele dia. Imagina. Sabe, eu tava transpirando, eu sentia as minhas pernas tremendo naquele salto 15, mas eu respirava e falava, é agora, meu amor, é agora que você tem que mostrar quem você é. Quando eu acessei o corredor, tinha alunos fora da sala. Quando eles me viram, eu falei, pronto, é agora, eu vou ser linchada, vou ser vaiada, eles vão jogar bolinha de papel. Eu lembro que quando eu atravessei o corredor, que esse 7º ano era a última sala, ou seja, o 2º andar todo me viu passando. E eu não escutei uma vaia. Eu não escutei um palavrão. Quando eu cheguei no final do corredor, isso me chamou a atenção. Eu falei, peraí, não foi do jeito que diziam que ia ser. Quando eu entrei na sala, que tinha uma inspetora segurando os alunos, eu peguei e agradeci ela, falei, eu cheguei, agora é comigo. Quando eu entrei, a sala, puf, parou. Aí eu fui na lousa, tremendo, peguei um giz, escrevi, né, professora Alexia. Aí eu me voltei para a sala e disse, gente, a partir de hoje, eu sou a professora Alexia, eu quero me reapresentar para vocês. Essa sou eu de verdade. Meninos, os meus alunos do 7º ano, gente preta, pobre, periférica, começaram a me aplaudir. Lembro que quando eu desci para o primeiro intervalo, que era 13h30, os meus colegas estavam assim, eles queriam me ver, né? E eu sabia que naquele momento eu ia meio que ser a macaquinha do circo, porque todo mundo ia querer falar comigo. E eu não tive problema com os alunos, pasmem ou não pasmem. O meu problema foi com os adultos. Vamos falar um pouquinho agora de religião. A gente sabe que você é pastora da igreja ICM. E o que a ICM representa para a sua vida? Fala para a gente o que é a ICM, qual que é a segregação dessa igreja e o que ela representa para você. As igrejas da comunidade metropolitana, né, Metropolitan Community Church, a MCC, foi fundada em 68 pelo reverendo Troy Perry, lá em Los Angeles. O Troy Perry até então era um pastor casado com uma mulher batista e que vivia o conflito da sexualidade. E o Troy, ele vai reunir na sala da casa dele 12 pessoas com estereótipos que naquele momento da história não eram bem-vindos nas igrejas tradicionais brancas. Um exemplo disso era o acesso do negro ou da negra numa igreja branca. Pensar que durante muito tempo a pessoa negra não podia entrar na igreja dos brancos. Então o Troy não vai reunir somente LGBT. Ele vai reunir essas pessoas que estão fora da caixinha. E lá nasce o que nós chamamos de Fraternidade Universal das Igrejas da Comunidade Metropolitana, que hoje está em mais de 70 países do mundo. Então foi graças à minha chegada na ICM finalzinho de 2010 que me deu subsídios internos para eu me entender. Porque o processo mais doído, acredito que vocês sendo cisgêneros, mas são gays, o pior processo para nós LGBT é se aceitar, é ser capaz de gerar amor próprio. Porque a sociedade a todo momento rouba essa dignidade da gente. Porque todos os dias uma travesti é morta com requinte de crueldade no Brasil ainda. E aí eu não vejo essa sociedade se mobilizando para combater a transfobia. Então a ICM é a responsável por eu estar viva. Esse trabalho que vocês fazem é muito importante, dar esse espaço de voz, porque a gente ainda vive um mundo LGBTI muito individualista muitas vezes, pessoas que só querem saber de likes, de views, quando na verdade a nossa meta é promover a unidade, é promover a dignidade humana, e dessa forma ninguém vai vencer a gente. Ninguém. E tem pessoas que já me mandaram mensagem falando assim, olha, que demoníaco. Ela pegou 2 meninos e transformou em menina. Não, gente. Tá lá nas redes sociais, tá na GNT, inclusive. Não é verdade. O Gabriel é um menino cis, que eu adotei em Mariporã, tá. 1 ano e meio depois, uma juíza lá de Pernambuco, em Jabotão dos Guararapes, me encontrou nas redes sociais e disse assim, Alexia, eu vi uma entrevista sua onde você falava que seu sonho era adotar uma menina trans.
Eu acho que eu tenho essa criança aqui na minha comarca. E quando a gente acessou pelas redes sociais e pela tecnologia vídeos com a Ana, eu não tive dúvidas que a Ana era uma menina trans, mas eu tinha feito um acordo com a juíza assim, olha, eu entro em contato, a senhora vai me colocar em contato com ela, mas eu não vou usar gênero masculino nem feminino, eu vou ficar na neutralidade porque eu quero perceber essa criança, né? Então eu não quero inferir nenhum juízo de valor errado. E também não quero promover nada. Então essa minha postura deixou a juíza muito tranquila, porque tudo era supervisionado. Então todas as chamadas de vídeo tinha uma equipe junto. Então, nos 15 dias que antecederam a nossa viagem para Pernambuco, que a gente levou aí quase 2 semanas para comprar passagem, fazer reserva em hotel, arrumar dinheiro, porque viajar para o Nordeste não é tão barato, e fomos o Roberto Gabriel e eu, e a GNT pediu para acompanhar. Eles queriam então eu tenho registro da primeira vez que eu abraço a Ana, eu tenho registro da primeira vez que eu cheguei perto da Ana, e às vezes quando eu estou muito triste, eu estou para baixo, eu ponho esse vídeo para eu ver porque ele me anima, que foi um parto muito lindo, né? Porque as pessoas têm que entender que a gravidez adotiva gera também sensações no corpo da gente, de ansiedade, de dor. Eu passei por tudo isso 3 vezes. Então, o mesmo caso aconteceu com a Deise agora o ano passado. Um juiz de Santos me encontrou e falou, olha, nós temos uma criança aqui que está sendo acompanhada por uma equipe multidisciplinar e é uma criança de 7 anos trans, é um menino, mas que se sente menina. A meninos, Santos, é 1 hora de carro, catei meu carro e fui buscar a Deise. Então, a minha entrada na disputa política é justamente para lutar pelo direito de propor leis que efetivamente protejam e promovam a dignidade trans. É claro que quando eu chego num lugar, o que chega para as pessoas? A travesti chegou, porque eu tenho 2 metros de altura. Claro que a minha pauta norteadora é a pauta trans, isso é fato, né? Porque é o corpo que eu habito. Mas eu não sou só isso, né? A gente tenta acompanhar o desencadear da política no Brasil, desse desgoverno fascista, que agora para o Bolsonaro o legal é esconder os dados das mortes, não vamos falar para o William Bonner não publicar, só que ele se ferrou, porque depois ele entrou ao vivo e foi aquela musiquinha, você para tudo, você para até de respirar. Pra poder ouvir, né? Você tá com ela na mão, já joga ela fora. Acabou, né? Então assim, é para isso, né? Por isso que eu sou pré-candidata esse ano pelo município de São Paulo, que é um desafio, né? Porque a gente sabe que a maior cidade do Brasil, é o coração do Brasil no sentido econômico. Então a gente sabe o quanto a população daqui de São Paulo sofre. E quando eu olho para as pessoas, que a gente tem um trabalho com pessoas em situação de rua, LGBT vem em situação de rua, não há política para essas pessoas, né? Eu não sou moradora em situação de rua, mas eu quero lutar por essas pessoas. Então nós não somos só a sigla, nós somos pessoas com o desejo de transformar o mundo, a fim de que todo mundo tenha a sua dignidade garantida, e é papel do Estado fazer isso, né? E agora a gente vê um deputado aqui em São Paulo que usou uma lista aí que já circulava há um certo tempo, inseriu nomes nessa lista, aí são quase 1000 pessoas, aonde ele catalogou, e essas pessoas estão correndo risco de vida, porque foram classificadas, né, como baderneiros. Então, assim, é o momento da gente se posicionar mesmo, porque a política é isso, ela tem que exercer esse papel de transformação social e não simplesmente papel de privilégios ou como se fosse um lugar onde eu vou entrar para ficar rica, para desviar dinheiro. Não, é um lugar que a gente é colocado porque alguém votou na gente, então você tem que representar. Só que no Brasil, nos últimos tempos, ou desde sempre, a gente tem uma história política horrorosa, onde a política serve só para desviar dinheiro público e manter privilégios, principalmente pessoas brancas. Como você vê essa questão do racismo escancarado, cada vez mais visível para todo mundo? Fala um pouco disso pra gente. O racismo, ele é estrutural, as pessoas têm que entender de uma vez por todas, né? Ele é estrutural e ele é cultural também. Quando eu vi o blog lá, eu não vou nem citar o nome daquela mulher lá, para não dar ibope para ela,
Quando eu vejo um vídeo, aquilo é a resposta. Tá ali nítido, escancarado, né? Como a pessoa branca ainda olha para uma pessoa negra e o que ela sente. Né? Claro, quando eu falo todo mundo, eu não estou dizendo que 100%. Mas eu vou arriscar aí uns 80%, eu estou sendo até boazinha, eu acho. As pessoas ainda olham para as pessoas negras e para as suas demandas com completamente escárnio. Né? Quando a gente vê uma patroa que manda a sua empregada descer com o cachorrinho em plena pandemia passear e ela ali fazendo unha sem paciência de olhar, esperar, porque ela também é mãe, né? Esperar que a mãe volte e manda a criança ir atrás da mãe, a gente entende por que ela faz aquilo, porque era uma criança negra. É uma criança negra, era uma empregada negra, então a carne negra, como já dizem, é a carne mais barata, sim, é a carne que ninguém quer defender. Então eu, enquanto uma mulher preta, e tenho aqui, os meus 3 filhos são crianças negras, venho de uma família tão mestiça, e agradeço a Deus por trazer tantas identidades no meu DNA. Eu penso que hoje combater o racismo é o dever de toda pessoa humana. Porque ele é estrutural, ele é violento, né? A abordagem policial ainda é diferente entre um negro e um branco, né? Quando a gente pensa em cotas universitárias, as pessoas falam, mas as cotas raciais são privilégios. Não é privilégio, gente, é direito, porque a gente sabe o acesso ainda ao estudo por parte da comunidade negra, os abusos sexuais, as humilhações, ou as piadinhas que a gente muitas vezes promove nas redes sociais voltadas para essa população. Por quê? Porque é cultural, as pessoas aprendem dentro de casa como destratar uma pessoa negra. Então é urgente que a gente promova nas escolas, que são centros de formação, essa garantia, essa formação. A gente não vê um currículo aqui no Brasil, muitas vezes, voltado para formar consciência, para formar e para quebrar esse paradigma. Fazendo um resumo, Alexia, você é uma mulher trans, preta, pastora, professora e mãe. Conta pra gente o que é Alexia. Alexia, por Alexia, seria aquela pessoa que sonha, aquela pessoa utópica, mas uma utopia no sentido de realizar, de colocar em prática. E eu agradeço muito a Deus por ser essa junção de tanta coisa. Mas, para além de tudo isso, eu sou uma pessoa humana, com medos, com certezas, com angústias, com alegrias, e que sonha, sim, a realidade de uma sociedade minimamente humana. Alexia, infelizmente nós precisamos encerrar. Já que te garanto que tinha muitas outras coisas que a gente queria fazer. Muitas. E sim, eu quero fazer um agradecimento muito especial, que pra gente realmente é uma honra tê-la aqui. O nosso canal ele tem cada vez mais querendo se posicionar, falar sobre temas que as pessoas precisam ouvir e, além de ouvir, entender. Que eu acredito que quando a gente começa a entender as coisas como elas realmente são, entender as dores das pessoas, a gente começa a respeitar. E é isso que a gente busca hoje no nosso canal. Além de passar entretenimento para o público, a gente também quer conscientizar. E só conscientizando a gente consegue um amanhã melhor. Antes de encerrar essa live, quero convidar todos para conhecer esse trabalho maravilhoso, nossos seguidores que talvez não conheçam ainda. É essa pessoa sensacional, guerreira, mãe, batalhadora, reverenda trans da América Latina! Não se esqueça, gente, corre lá no YouTube, se inscreva no nosso canal, por favor, ajuda a gente passar a palavra de amor, de respeito para o máximo de pessoas possíveis, tá? Compartilhe esse vídeo, deixe esse like. Eu que agradeço mais uma vez o convite, até deixei aqui o @ do Diversidade SP, que é o @ do nosso coletivo, Diversidade SP. Pedir para todo mundo me seguir lá também, @Alexia Salvador Oficial. Nossa live está encerrando. Beijos de luz. Beijo, Alexia. Obrigado. Nós vamos continuar. Agora tem a Patrícia Alvino. Fica com a gente. Deus te abençoe muito. Decorate